Gente, eu não sei se vocês estão por dentro do caso da menina que foi internada pelos pais porque ela estava se envolvendo com um menino ou alguma coisa assim, não lembro exatamente qual que é a história. Mas, essa história saiu faz uns dias, mas recentemente ela também lançou algumas atualizações, então talvez esse vídeo seja meio longo. Mas só pra começar, tô aqui no perfil da advogada, que se eu não me engano auxiliou ela em todo esse processo, né, pra sair da clínica onde ela estava internada, e acredito que também pra processar os pais. E aí ela começa com 2 vídeos informativos aqui. Será que é permitido legalmente internar alguém apenas porque a família acredita ser necessário? E ainda mais preocupante, é possível forçar a internação de uma pessoa maior de idade, plenamente capaz? Uma jovem foi internada em uma clínica de reabilitação à força, com justificativas apresentadas pela família como uso de drogas, comportamento indócil e um relacionamento amoroso que não agradava os pais. No entanto, segundo a Lei 10.216 de 2001, os tipos de internação são: internação voluntária, é com consentimento do usuário. A internação involuntária, que é esse caso, é sem o consentimento do usuário solicitada por terceiros. Internação compulsória, determinada pela Justiça. De acordo com a lei, a internação psiquiátrica contra a vontade da pessoa deve ser elaborado por um médico que efetivamente conhece e acompanha o paciente. Este é apenas o começo da análise deste caso. Nos próximos vídeos, aprofundaremos sobre esse caso, que parece não existir nos dias de hoje. Chega a ser assustador, mas infelizmente existe. Mais próximo do que... Mais próximo do que parece. E aí, gente, eu tenho a parte 2, eu vou pegar. Se eu não me engano, tá? É caso de internação involuntária. Além de ter todas essas questões aí, que ela vai falar, são só em casos em que se há comprovado o risco de que a pessoa possa ser um perigo para si mesma ou para outros. Não sei lá, a pessoa sai por aí batendo comprovadamente, né? Tem uma história de querer bater nas pessoas, ou de tentar, sei lá, assassinar alguém, ou tentar se matar, ou se machucar. Que não é o caso da garota, né? Aí aqui depois ela postou a parte 2. Espera aí que eu vou achar. Achei. Bora lá pra parte 2. No vídeo anterior, eu falei sobre a internação involuntária de uma jovem adulta plenamente capaz, com as alegações de uso de drogas por parte da família. Mas o que a legislação brasileira diz sobre esse tema? As alterações pela Lei 13.840 de 2019 trouxe mudanças à lei de drogas, especialmente no que se refere à internação de usuários de drogas. A internação involuntária, que é sem o consentimento do usuário, pode ser realizada quando há risco para a saúde do próprio ou de terceiros. Claro que há requisitos para internação involuntária, como deve ser autorizada por um médico e realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, com equipes multidisciplinares. No entanto, pasmem, em relação à internação dessa jovem, apesar das alegações da família, todos os exames deram negativos para qualquer tipo de drogas. Isso levanta questões importantes sobre a legalidade da internação e a violação dos direitos dessa jovem. Quando resolveram interná-la e levar... E outro ponto, aquilo que eu tinha comentado, e ela comentou aqui que ela não falou risco diretamente à vida, né? Mas ela falou risco à saúde. Ela teria que estar em um estado ali que, sei lá, ela estava à beira de uma overdose. E isso geralmente é uma coisa que você visualmente consegue enxergar numa pessoa. Levá-la à força e iniciou uma série de condutas abusivas e agressivas que é difícil de qualquer pessoa imaginar. Acompanhe os próximos vídeos que vou trazer detalhes e informações legais. Compartilhe, alguém pode estar precisando. Aí é isso, ela começou com esses 2 vídeos aqui, que foi onde começou, e aí depois os outros vídeos foram lá no perfil da Yasmin Granada, que foi a garota que passou por tudo isso. Bora lá. E voltamos aqui com os vídeos. Gente, eu tô com um sério problema que eu tô me distraindo nos vídeos, porque a musiquinha tá tão alta, é umas musiquinhas com umas batidas meio repetitivas, e fica... Vocês vão ver. Daí, vamos lá, esse aqui é o primeiro vídeo dela falando, né, mas é meio que uma continuação do vídeo da advogada dela, sobre o que aconteceu com ela, porque ela foi internada, e aí são vários vídeos, a gente vai ver um por um aqui. Dar força pela minha própria família.
Meu nome é Yasmin e hoje eu tô aqui com Eu sei que a edição é pra ser meio sensacionalista, mas eu não aguento. a minha advogada, que já foi minha madrasta e hoje é minha sogra. Yasmin, conta pra gente. Tá, então temos um grande problema aí. Eles foram mexer com a menina e a madrasta barra sogra dela era advogada, né? Pra gente como foi essa internação forçada. Então, tudo isso na verdade começou porque os meus pais, eles nunca concordaram com o meu relacionamento. E aí um dia minha mãe decidiu que eu não iria mais pra faculdade, pra eu não ver mais meu namorado, e eu não concordei com isso. Então eu precisei chamar a polícia pra eu poder sair de casa. E quando eu saí de casa, eu levei apenas uma mochila com algumas mudas de roupa, mas na rua o meu pai me perseguiu, me empurrou no chão, acabou me machucando e levou a minha mochila com as poucas roupas que eu tinha. E depois disso você foi pra onde? Eu fui pra casa do meu namorado, eu fiquei morando lá com você e com roupas que as pessoas me deram pra poder me ajudar, porque eu fiquei sem nada. Você ficou sem nada e pra recuperar os seus pertences, como que você fez? Você conseguiu? Você foi atrás das suas coisas? A minha tia entrou em contato comigo, oferecendo me devolver as minhas roupas, mas que eu deveria ir na casa dela buscar e conversar com ela e com meu avô. E eu fui pra lá porque eu queria as minhas roupas de volta, mas quando eu cheguei lá eu não fiquei nem 5 minutos sentada e uma equipe de enfermagem chegou pra me levar de lá. Gente, que música alta! Como é que eu não consigo focar no vídeo? Eu tive que usar todo 90% do meu poder cerebral aqui pra ficar focado. A música tá muito alta. Depois eu vejo se eu consigo, durante a edição, tentar baixar a música pra vocês, mas se eu não conseguir, vocês vão passar pelo mesmo que eu passei. Espero que nos próximos vídeos estejam melhor. Mas basicamente, ela se machucou, a mochila dela ficou lá, as coisas, ela saiu com as roupas, voltou pra buscar, quando ela voltou pra buscar, surpresa, a internação forçada. Ah, e tem gente questionando, né, porque no início do vídeo ela fala, hoje foi minha madrasta, hoje é minha sogra, porque ela namora o filho dessa garota, e eu acho que em algum momento essa mulher estava junto com o pai da Yasmin. Só que ela e o menino se conheceram maiores de idade já, então eles não tinham nenhum vínculo afetivo e nenhum vínculo sanguíneo também, tá? Porque filhos de casamentos separados. Fui internada à força. A minha tia entrou em contato comigo, oferecendo me devolver as minhas roupas, e eu fui pra lá, mas quando eu cheguei lá eu não fiquei nem 5 minutos sentada e uma equipe de enfermagem chegou pra me levar de lá. Eles chegaram e falaram que eu estava sendo levada para uma internação e que se eu resistisse eles iriam me sedar. E no momento ali eu não acreditei que aquilo estava acontecendo, porque parece coisa de filme. Então você fica em estado de choque. Mas eu aceitei descer o elevador com eles porque eu achei que o carro estaria na rua. Então eu teria a oportunidade de correr, de pedir ajuda, mas o carro estava no estacionamento do prédio, então eu fui levada para internação. Quando você chegou na frente do carro e viu que ele não estava, né, na rua, estava na garagem, o que passou pela sua cabeça? A primeira coisa que passou na minha cabeça foi qual outra oportunidade eu ia ter de pedir ajuda ou de poder fugir. Então eu entrei no carro e o primeiro semáforo que o carro parou, eu chutei o vidro do carro para tentar pedir ajuda, para tentar fugir, mas um dos enfermeiros me deu um mata-leão e ele apertou tanto que a minha visão escureceu e eu achei que eu ia desmaiar. Então eu parei de resistir. E assim que eu parei de resistir, eles já amarraram as minhas mãos e as minhas pernas. E eu fui levada de Londrina a Maringá com outra enfermeira me dando mata-leão, mesmo já não tendo a possibilidade de eu resistir mais. E me xingando, puxando meu cabelo, me ofendendo. E foi assim, durante 1h30 de viagem. Espero honestamente que ela esteja processando todas as pessoas da família, a tia, a empresa inteira, todos os enfermeiros, o motorista do carro, o dono do carro, a marca do carro, a concessionária que vendeu o carro, o funcionário que vendeu o carro. Porque assim, gente... Não, assim, essa gente vendo de fora, parece uma coisa meio surreal, mas imagina o desespero da garota estando lá no carro. Porque assim... Depois ela descobre que o lugar tinha cobertura de apenas 1 mês pelo convênio, né? Ou seja, ela ainda assim ficaria lá 1 mês, vamos dizer, antes dela ter que pagar ou dar algum outro jeito de fazer alguma coisa. Mas ela não ia saber quanto tempo ela ia ficar lá. Na sua cabeça, a gente tem aquele terror de pensar que você vai ficar preso no lugar, não sabe por quanto tempo, que vão te dopar,
que vão fazer de tudo pra você não estar ali sendo consciente, por assim dizer. E me xingando, puxando meu cabelo, me ofendendo. E foi assim, durante 1h30 de viagem. Yasmin, como foi quando você chegou na clínica? Quando eu cheguei na clínica, eu tava desesperada, eu tava chorando muito. E eles falaram que iam me dar uma medicação para que eu pudesse me acalmar. Eu perguntei se eu podia negar a medicação e eles falaram que não, que se eu negasse, eles iam me conter e me dar força. Então, antes deles me darem medicação, eu implorei por um papel e por uma caneta, porque eu tinha medo de esquecer tudo que eles já tinham feito comigo no transporte. Então, eu queria escrever o número do Gabriel para que, se eu tivesse a oportunidade de ligar para ele, eu lembrasse do número, e escrever também tudo o que aconteceu comigo, todas as agressões, tudo. Ai, deixa eu ver se consigo ver. Oi, mas eu te amo, por favor, não duvide disso. Colocou o número, não quero esquecer nada vindo pra cá porque eu tentei fugir, me enforcaram, pararam puxando o cabelo, mesmo quando eu perdi registro. Eu só queria que você soubesse que não desisti da gente. Só não desiste de mim, por favor. Aconteceu tanta coisa que eu quero te contar, mas agora tô com medo. Meu amor, me ajuda, por favor. Eu só... Nossa, gente, que terror. Tudo que foi feito. A data ali, ó. 20 alguma coisa de 2024. Já tem um ano. Espero que ela já tenha ganhado na justiça. E foi assim, através dessa carta, que ficamos sabendo onde a Yasmin estava. Ela guardou essa carta na sua roupa, a enfermeira teve acesso, passou para o médico e o médico entrou em contato com o meu filho. Nós fomos para a clínica na madrugada e, chegando lá, o médico mostrou um relatório onde dizia que a mãe havia internado porque ela não apresentava comportamento dócil perante as imposições e porque ela precisava pensar no que estava fazendo. Ué, mas não era por drogas? Ah, mas aí que tá. Que eu acho que sei o que ela quis dizer. Que aquelas são as ocasiões em que é permitido, né? E na verdade a mãe Dondoca falou: vai ser presa, que vai ser internada porque não tá me obedecendo. Não tá tendo comportamento dócil perante as minhas imposições, minhas ordens. E aí, assim, a clínica tá totalmente errada em não ter feito testes ali com ela e só ter pego e acatado, gente. Tipo, assim, acho que ao mesmo tempo em que o médico... Eu não sei quem que médico era, mas acho que também o médico fez isso pra tentar se safar de muito problema, porque se essa garota tivesse ficado lá por muito mais tempo e tivesse perdurado por muito mais tempo, ia dar tanta dor de cabeça, mais do que provavelmente já deve estar dando pra clínica, porque Deus sabe o que poderia ter acontecido com ela lá, ou o estado que ela teria saído de lá se ela tivesse lá, ficado lá por mais tempo. Ela tem muita dor de cabeça. Muito mais que eu espero que já tenha tido. Já esteja... perdi. É isso. E me xingando. Yasmin, como foi esse período na clínica? O que você viu lá dentro? Então, durante os 6 dias que eu fiquei internada na clínica, eu tive o contato negado com todo mundo de fora. Então, eu pedi pra entrar em contato com o Gabriel e com as minhas advogadas, o que foi negado todas as vezes. E eu vi os pacientes terem relação sexual lá dentro, eu vi eles usarem drogas. E por isso eu tinha medo, porque a porta do quarto não trancava. E eu saí da clínica... Ou seja... Com todo respeito, não era uma clínica, era literalmente uma prisão privada. Porque mandavam as pessoas lá, as pessoas continuavam fazendo as coisas que teoricamente seriam erradas, por assim dizer, elas não deveriam estar fazendo na condição que elas estavam, mas estavam presas onde a família, provavelmente que tá pagando, queria que ficasse. Num dia em que eu tive o meu primeiro atendimento psiquiatra informado, e ela me avisou que eu estava internada voluntariamente e que eu poderia pedir para sair. Então eles disseram que você estava de forma consentida na clínica. Sim, foi o que foi me informado, que eu poderia pedir para sair a qualquer momento. Depois de 6 dias que você ficou sabendo disso. Sim. Aí você fez uma auto-pedido. Eu fiz uma auto-pedido e solicitei para que eu pudesse sair com as minhas advogadas e com o meu namorado e não com os meus familiares. Yasmin, me conta sobre depois que você saiu da clínica, quais foram os seus desafios? E aí eu acho que eles meteram essa porque eles viram onde eles estavam enfiados, sabe? Porque eu acho que até então ela já tinha ido lá,
na clínica questionar o que tinha acontecido, e depois a mãe disse que queria que ela fosse internada por isso, eles meteram essa de, não, foi voluntário. Só que eles não têm nenhum documento assinado por ela, não tem nada comprovando que ela se internou voluntariamente e ainda assim vão se ferrar. Um dos principais desafios que eu enfrentei foi que eu não pude voltar para Londrina porque a minha mãe ainda estava tentando me internar. Então eu perdi o meu emprego por conta disso. Eu também perdi um mês de faculdade e eu achei que eu não ia conseguir voltar a estudar. Mas eu tive uma fada madrinha que pagou a minha faculdade por 1 ano para que eu pudesse permanecer estudando. E eu também consegui um emprego que me deu plano de saúde, porque depois que eu saí da clínica, eu tive o meu plano de saúde cortado pela minha família. Yasmin, como foi Yasmin hoje? Quais são seus planos para agora, para o futuro? Acho que o meu principal plano para agora é conseguir andar na rua sem sentir medo. Conseguir ir para um shopping sem ter medo de encontrar ninguém. Sem ter medo de ser levada de novo. E pro futuro eu espero conseguir viver em paz, porque a minha família ela ainda tenta me internar. E eu só quero paz, eu quero conseguir estudar, eu quero cumprir os meus sonhos, mas eu acho que o maior objetivo é conseguir paz dessa situação inteira. E, gente, por último, eu queria deixar um recado aqui, porque eu sei que a minha história ela não é única, eu sei que tem muita gente que já passou ou passa por essa situação. Então, se você se sentir à vontade, quiser compartilhar a sua história comigo, quiser tirar dúvida, me manda mensagem no direct. Oi, gente. Aí, basicamente, esses foram os primeiros vídeos. Teve um que ela lançou um pouquinho depois. Mas, basicamente, foi isso. Ela começou a namorar com um garoto, até onde eu entendo. Ela não queria que ela continuasse namorando com esse garoto. Ela continuou namorando com o garoto. A mãe não gostou, a família não gostou. Provavelmente porque o pai dela já tinha tido essa relação com a mãe do Gabriel, eu acho que é Gabriel o nome do namorado, eu acho que ela comentou por aí, e a mãe não gostou e tá tentando internar ela. O lado bom disso ter viralizado é que se acontecer alguma coisa com ela, vai ser muito mais fácil ficar sabendo, porque todo mundo já meio que por cima conhece o rosto dela. Isso provavelmente já deve ter chegado em pessoas que trabalham em clínicas, e ninguém vai querer ter que lidar com um processinho nas costas, porque por mais que a mãe tente, é ilegal, porque ela não tem prova, é involuntário, e a menina tá em mais do que condições plenas de cuidar em si mesma, não é um risco pra absolutamente ninguém. Aparentemente só um risco pro mundinho narcisista que a mãe dela criou na cabeça dela. E aí depois ela continuou contando alguns detalhes aqui, porque o pessoal foi cobrando, querendo tentar entender o que aconteceu, de fato, porque os vídeos foram meio curtos, né? Gente, tudo bem? Eu vim gravar E graças a Deus esse e o outro vídeo não tem musiquinhas de fundo extremamente altas. esse vídeo hoje porque nos últimos vídeos que eu postei teve muito questionamento sobre o real motivo do porquê a minha mãe me internou. E por mais que eu já tenha falado nos últimos vídeos que o maior motivo foi porque a minha mãe não concordou com o meu relacionamento, eu vim esclarecer e dar mais detalhes sobre isso. Eu vou contar desde o começo para que tenha uma contextualização maior. Como eu conheci o Gabriel? Eu conheci o Gabriel porque o meu pai teve um relacionamento com uma mulher e ela tinha um filho de outro relacionamento. E eles começaram a namorar e eu conheci o Gabriel pelo meu pai. Na época que eu conheci o Gabriel, eu tinha outro relacionamento que o meu pai já não aprovava. Então, o período que eu namorei essa pessoa foi um período muito conturbado da minha vida, porque meu pai fazia muito terror psicológico comigo, sobre ele não aprovar, e não tinha motivos pro meu pai não gostar da pessoa. Ele só não gostava porque eu estava namorando. Era sempre motivo pra caçoar de mim ou pra me humilhar de certa forma. E aí, por conta disso, eu decidi me afastar do meu pai, e eu fiquei afastada do meu pai por um pouco mais de 1 ano. Nesse período que eu fiquei afastada do meu pai, eu voltei a ter contato com o Gabriel. E quando ele descobriu que eu tinha voltado a ter contato com o Gabriel, ele ficou muito bravo. O motivo dele não ter gostado de eu voltar a falar com o Gabriel foi porque quando o Gabriel morava junto com o meu pai e com a Sandriane na casa, o Gabriel levava muita gente pra dar rolê na casa, fazia muito barulho, ia beber com os amigos dele na casa, e meu pai não gostava. E também, quando eles decidiram terminar o relacionamento, meu pai e a Sandriane, o Gabriel insistia muito para que a Sandriane terminasse o relacionamento com o meu pai,
porque ele tinha muito comportamento possessivo e controlador. E o Gabriel não gostava disso. Então ele insistiu para que a Sandriane terminasse com meu pai. Mas mesmo meu pai sendo contra a minha amizade com o Gabriel, eu decidi manter uma amizade com o Gabriel escondido, que depois acabou evoluindo para um relacionamento amoroso, porque a gente começou a se gostar e aí a gente decidiu namorar. Mas quando meu pai descobriu que a gente estava namorando, ele começou a fazer terror psicológico comigo. Ele me ligava o tempo inteiro para saber onde eu estava. Eu vivia ansiosa e tendo crise de ansiedade por conta disso, porque eu via o Gabriel e meu pai me ligava para saber onde eu estava. Então eu ficava muito ansiosa. E aí, nesse período, eu fazia acompanhamento com a psicóloga para ansiedade e para depressão, e conversando com ela, eu decidi que o melhor para mim ia ser me afastar do meu pai de novo, para que eu pudesse ter uma saúde mental. E nessa época, o meu relacionamento com a minha mãe já estava um pouco conturbado, porque ela também não gostava do meu relacionamento com o Gabriel, por outros motivos. Os motivos da minha mãe não gostar do Gabriel, primeiro, é que ela tomou como verdade tudo que meu pai falava para ela. Meu pai sempre exagerou muito a opinião dele sobre ele não gostar do Gabriel e o que ele achava de errado no Gabriel, e minha mãe aceitou. E a segunda é uma suposição que eu faço, que é por conta da Sandriane ter sido a primeira namorada que eu me dei bem, a primeira namorada do meu pai que eu me dei bem. Então eu tive outras madrastas antes da Sandriane, que não foram relacionamentos longos que meu pai tiveram, mas que eu tive contato e eu não me dava bem. E a Sandriane foi uma das primeiras que eu me dei bem. Então eu acho que isso também poderia ter sido um motivo para minha mãe não gostar nem da Sandriane e nem do Gabriel. Como os meus pais não aprovavam o meu relacionamento com o Gabriel, eu e ele decidimos tentar fazer uma renda extra para que a gente pudesse juntar dinheiro para sair de casa. E nisso a gente pesquisou na internet e viu várias lojas online e físicas em Curitiba e São Paulo. Cubano Shop, cogumelo psilobicubensis, psicodélicos com psilocibina. Vão vender cogumelo. O pai já não gostava dela, a mãe já não gostava dela. Resolveram fazer o quê? Vender cogumelos. E aí eu acho que foi isso que eles devem ter usado como justificativa de problemas com drogas, porque eles estavam vendendo cogumelos. Assim, eu não sei se a gente pode chamar de droga, mas é um psicoativo, né? Não é proibido vender cogumelo. E aparentemente eles não usavam, já que nenhum dos testes deram positivos também. Não sei se tem teste para descobrir o uso de psilocibina. Que vendiam cogumelos. E a gente decidiu testar. Mas só para deixar claro, gente, vender cogumelo no Brasil não é ilegal. Só que a nossa loja acabou não dando certo. E quando a minha mãe viu algumas postagens sobre isso, ela teve um surto e exigiu, de uma forma extremamente agressiva, que eu terminasse meu relacionamento com o Gabriel. O que eu neguei, porque... Detalhe, tá, gente? Talvez passe essa sensação de que ela tem, tipo, 16 anos, mas eles são maiores de idade. Acho que ela tem 20, 21, 20 anos, alguma coisa assim. Então, a mãe dela tava literalmente tentando controlar a vida da filha, pra que ela vivesse do jeito que a mãe / pai quisessem que ela vivesse. Que eu já trabalhava e eu estudava. Então, eu falei que eu iria sair de casa. Só que é aí que acontece tudo o que eu narrei nos últimos vídeos. Eu tive que chamar a polícia para poder sair de casa. No caminho, eu fui agredida pelo meu pai. E toda essa história começou a acontecer. E, gente, só pra você... É isso, tem genitores que acham que filhos são posse e podem controlar e fazer o que bem quiser e que o filho tem que obedecer. Pra vocês entenderem todas as alegações que minha mãe fez pra conseguir me internar, ela enviou uma carta pra clínica solicitando a minha internação forçada, dizendo que eu corria risco iminente de vida e que eu era usuária de drogas. Inclusive... Viu? Ela ainda mentiu, dizendo que ela corria risco iminente. Porque assim, eu foda isso. O papel da clínica era averiguar isso e ainda deveria ter tido um laudo médico atestando a situação dela. A clínica só chegou lá com a cartinha e falou, beleza, bora. E ainda assim, vamos dizer que, sei lá, a clínica tivesse feito isso. A primeira coisa que a clínica deveria ter feito, quando ela chegasse lá, era reavaliar se tudo que a mãe disse era verdade. Não só, tipo, pegar, tacar e jogar em algum canto. Mas a gente sabe que a maior parte dessas clínicas estão um pouco se fudendo porque elas estão fazendo, estão mais se importando com o dinheiro que elas vão receber. Inclusive, ela conseguiu um laudo com um médico a mais de 100 quilômetros da minha cidade, com os seguintes diagnósticos. Que eu possuía transtorno de ansiedade com instabilidade... Ai, espero, por favor, que esse médico seja cassado
e perca a licença médica dele. Porque com certeza ela deve ter falado e ter pago um dinheiro horrendo para ele conseguir escrever isso. Emocional e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. Porém, eu fazia acompanhamento psiquiátrico em Londrina há mais de 1 ano e 6 meses com a mesma psiquiatra, que não deu a minha internação, não deu o encaminhamento para a internação. E minha mãe solicitou, porém ela negou o encaminhamento porque ela disse que o tratamento ambulatorial, que é o acompanhamento com uma psicóloga e uma psiquiatra, fazia efeito para mim e que não havia necessidade de uma internação. E esse laudo que foi dado para mim também, ele é muito questionável porque foi feito um exame de droga em mim, inclusive tá aqui, que mostra que todas as drogas dão negativas no meu exame toxicológico. E ele foi feito para pegar qualquer droga. Todos esses motivos, eles no meu exame toxicológico. Anfetaminas, canabidioides, cocaínicos, metanfetaminas, opioides, outros. Não sei se psilobaína entra em algum desses, mas tá tudo negativo. Ou seja, eles tiraram 2 vezes e nos 2 deu tudo negativo. E ele foi feito para pegar qualquer droga 2 meses antes da minha internação. Então, todos esses motivos, eles caem por terra. Por último, um recado que eu sei que muita gente cobrou para... Por que ela disse 2 meses antes da internação dela? Por que ela fez esse exame? Será que foi pra alguma coisa específica ou ela já tava meio que sentindo que isso poderia acontecer? Que eu postasse mais vídeos e respondesse as dúvidas, só que eu trabalho e eu estudo, então eu não tenho tempo de ficar o tempo inteiro respondendo. E mais importante, ela tá tentando seguir com a vida dela e tentando se distanciar do trauma que ela sofreu. Vendo comentários ou gravando vídeos. E eu prometo pra vocês que eu vou tentar postar mais vídeos, só que eu ainda tô ajustando a minha rotina. Então, se vocês forem um pouquinho mais pacientes, eu prometo que eu vou postando as coisas aqui. Daí teve muita gente falando que parece o filme Culpa Minha. E aí, eu assisti esse filme, só que eu quase não lembro nada do roteiro, mas basicamente o primeiro filme é uma menina que vai morar com um padrasto rico, e os dois não são irmãos de verdade, tá? Eles não têm relação sanguínea, porque são também filhos de relacionamentos separados. O primeiro filme é só sobre eles se apaixonando. O segundo é quando a família descobre de fato que os dois estão namorando e a família começa a fazer de tudo pra separar os dois. Daí ela postou um outro vídeo há uma semana atrás, trazendo um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu. Oi, gente, tudo bem? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o meu relacionamento com os meus pais e o porquê eles não aprovavam o meu relacionamento com o Gabriel. E no final do vídeo eu entrei um pouco sobre a carta que minha mãe enviou para a clínica e sobre o laudo que o médico enviou também. Só que hoje eu vim contar com mais detalhes como a minha mãe conseguiu e também vim contar em ordem cronológica para fazer um pouco mais de sentido. Tá, a minha mãe, ela entrou em contato com a minha psiquiatra, que eu já fazia acompanhamento há mais de 1 ano, e ela pediu para que essa psiquiatra fizesse um encaminhamento para mim, para que minha mãe pudesse me internar. Só que a minha psiquiatra, ela negou o encaminhamento porque ela disse que não via indicação. E mesmo que houvesse a indicação para que eu fosse internada, ela teria que me avaliar pessoalmente antes de fazer qualquer indicação ou dar qualquer laudo para minha mãe. Que é o correto, gente. Não é só você ir lá na esquina, compra um laudo e falar, tá aqui, interna minha filha. Depois de uns dias, a minha mãe tentou de novo fazer com que a minha psiquiatra desse um encaminhamento para que eu fosse internada. Só que a minha psiquiatra negou. E nesse dia ela nem chegou a atender a minha mãe. Então a minha mãe conseguiu um médico em Maringá que deu um laudo para mim às 10 horas da manhã, sem nunca ter me conhecido, sem nunca ter me visto, sem ter nenhum histórico clínico meu. Ah, mas ele viu outra coisa, né? Para que eu fosse internada. Um fato que eu tenho que deixar bem explícito é que ele deu um diagnóstico e um encaminhamento baseado só nos relatos que minha mãe falou para ele. Então, ele não tinha meu prontuário médico, ele nunca tinha feito um acompanhamento comigo, ele nunca tinha feito sequer uma consulta comigo. Uma coisa importante também é que esse médico deu um encaminhamento às 10 horas da manhã do dia 21 de março. E no dia 21, eu estava em Londrina ainda. Eu fui levada nesse mesmo dia às 9 horas da noite.
E nesse dia eu tava tentando achar outro emprego porque a minha mãe tinha ligado pra minha ex-patroa falando um monte de coisa pra ela e ela acabou me demitindo. Detalhe, eu nunca tinha visto esse médico, eu nunca tinha passado por qualquer consulta com ele e nesse encaminhamento ele diz que eu tô apresentando resistência aos tratamentos medicamentosos, porque eu fazia tratamento para ansiedade. Mas ele nunca tinha me visto, ele não tinha nenhum prontuário médico meu. Por isso que eu digo que tem que processar todo mundo, não só a família. A família eu acho que tem que processar criminalmente, tá? Os médicos têm que processar ali pelo código de ética, fazer eles perderem o CRM deles, para eles nunca mais conseguirem trabalhar, e todo mundo envolvido na clínica deveria ser processado e também ter o CRM cassado. Então, como ele dá esse encaminhamento sem nunca ter me visto? No dia 22, que eu já estava internada na clínica, eu lembro que eu fui acordada por uma psiquiatra da clínica, e eu lembro muito pouco, mas eu lembro que ela chegou com um papel e insistiu muito para que eu assinasse. Ela disse que eu ia sair muito mais rápido da clínica e insistiu várias vezes para que eu assinasse o papel. E eu lembro que eu não conseguia ler o papel nem segurar a caneta para assinar porque eu estava muito mole pelos remédios que eles tinham me dado. Então eu não conseguia ler, mas eu acabei assinando porque ela disse que eu iria sair mais rápido. Só que vocês podem ver pela minha assinatura que a minha letra tá toda esquisita. Eu, Yasmin, declaro por devidos fins que estou aderindo ao tratamento oferecido de livre e espontânea... Puta, eles tentaram se... Mas ainda assim, não tem validade porque ela assinou quando ela estava lá no segundo dia já sobre... toda dopada. Esquisita. Porque eu não conseguia segurar a caneta, eu não conseguia ler e eu mal conseguia ficar em pé ainda. Outra coisa importante pra falar é que esse papel que ela deu pra eu assinar era um termo de voluntariedade, falando que eu queria estar por vontade própria na clínica. Só que ele foi colocado com data retroativa. Então, eu assinei ele no dia 22 de manhã e no papel dá pra ver que ele tá escrito que eu assinei ele no dia 21, quando eu cheguei na clínica. Agora, o que não faz muito sentido é que por que eu teria que assinar um termo de voluntariedade se a minha mãe solicitou uma internação involuntária? Eu imagino que a clínica estava tentando arrumar toda a lambança que eles tinham feito, né? Só que eles não foram muito inteligentes, porque no meu prontuário mostra que eu assinei ele no dia 22, mas no termo tá que eu assinei ele no dia 21. No mesmo dia, no dia 22... o médico que deu meu encaminhamento, ele emitiu um laudo com vários diagnósticos, sem nem ter feito uma consulta comigo, sem nem ter olhado na minha cara. E com esse laudo, a minha mãe entra na justiça pedindo a conversão da minha internação voluntária para internação compulsória. Mas, gente, presta atenção agora. O que é mais bizarro é que a minha mãe fez o pedido... Eles são burros, não sabem que tudo isso tá deixando rastro e que pode ser usado contra eles... Mas agora eles percebem, né? Porque ela conseguiu, graças a Deus, sair e tá lá processando todo mundo. Pedido de internação involuntária. Então, por que ela teria que fazer um pedido de conversão de internação voluntária para compulsória? Não faz sentido nenhum. Gente, outra coisa que é muito bizarra é que esse médico, ele deu o laudo para mim no dia 22, às 10 horas da manhã. Eu ainda não tinha conhecido ele. No meu prontuário mostra que a primeira vez que eu vi ele foi no dia 22 à noite, próximo às 22 horas. E a nossa conversa durou no máximo 3 minutos. Ele chegou querendo me abraçar, o que pra mim isso é a coisa mais bizarra de tudo, porque que médico que faz isso? Gente, vocês percebem que isso não faz sentido? Porque ele me conheceu no dia 22 à noite. E à tarde ele tinha emitido um laudo com diagnóstico, sem ter me conhecido, sem nunca ter me visto, pedindo a minha internação compulsória. Não bate as histórias. Não faz sentido. Eu acho que eles se embananaram na hora de fazer essa fraude para me manter dentro da clínica. Enquanto eu fiquei internada na clínica, eu solicitei... E por isso que eu falo que a clínica tem que ser investigada, processada criminalmente, porque... provavelmente não deve ser a primeira vez que a clínica faz isso, já que eles estavam fazendo com tanta naturalidade, só que dessa vez tomaram no cu porque fizeram errado e foram pegos. Tentei para falar com as minhas advogadas várias vezes e todas as vezes foram negadas. E eu acredito que foi negado
porque enquanto eu estava internada, a minha mãe estava tentando converter a minha internação para compulsória. E se eu tivesse contato com as minhas advogadas, eu ia poder me defender disso, o que ia ser ruim para a clínica. Mas como eu já disse nos vídeos anteriores, as minhas advogadas já sabiam onde eu estava, e elas foram várias vezes na clínica tentar me ver. Só que foi negado as 2 primeiras vezes, então elas não conseguiam me ver, não conseguiam fazer eu assinar uma procuração para elas poderem atuar no meu nome. Mas, na terceira vez que elas foram, elas levaram um advogado que representa a OAB. E, com isso, elas conseguiram me ver. Mas a clínica não deixou elas terem contato comigo por livre e espontânea vontade. E sim porque era uma obrigação, é um direito meu e um direito das minhas advogadas. Só que antes de eu ir para a sala, onde as minhas advogadas estavam, a psiquiatra da clínica veio falar comigo e me informou, e foi só aí que eu fiquei sabendo também, que eu estava internada voluntariamente. E que mas tá voluntariamente, olha aqui o papelzinho. A hora que você quiser sair, você pode sair. Por que você tá fazendo esse escândalo? eu poderia fazer Barulho a alta safado. pedido, que é pedir para sair e abandonar o tratamento. Enquanto ela estava me explicando, ela disse que se eu falasse ao contrário para as minhas advogadas, que eu não estava ali voluntariamente, isso podia complicar muito a situação para minha mãe. Mas quando eu fui encontrar as minhas advogadas, a primeira coisa que eu falei quando eu vi elas é que eu não estava ali porque eu queria ir embora. Mas como a clínica insistia que eu estava lá voluntariamente, eu usei disso para poder pedir para sair. Então eu fiz a minha alta pedido e saí daquele lugar sujo e imundo. Depois que eu saí da clínica, a minha mãe continuou tentando fazer um inferno na minha vida, me prejudicar e continuou tentando me internar. Mas tudo isso eu conto no próximo vídeo. Daí, gente, eu volto um segundinho, quero ver se ela já lançou outro vídeo. Voltei, tem nada, só tem o último vídeo dela agradecendo por todo o apoio da comunidade, etc. Mas tá aí a história, né? E assim, a única coisa que passa pela minha cabeça é que esse pessoal deve ser de classe alta pra cima, porque não acho que o médico só foi, entre aspas, bonzinho, do tipo, olha uma mãe aqui preocupada com a filha. Com certeza teve muito dinheiro envolvido, com certeza teve muito dinheiro por fora envolvido, tá? Porque eles usaram pelo convênio, o convênio cobriu um mês ali, mas pra assistir toda essa maracutaia, eles com certeza devem ter pago alguma coisa por fora, sabe? Sim, supostamente. Mas o que mais me assusta é a forma com que eles fizeram isso e depois, mesmo depois desse exposed, ainda continuam tentando fazer isso com ela, sabe? Já viram que não é uma briga que dá pra ganhar, mas eles ainda querem continuar mantendo ela assustada, ela com medo, mostrando que eles conseguem controlar a vida dela, mesmo de longe. E outra, eu acho que ela deveria ter feito uma denúncia pro convênio também, porque isso daí constitui fraude, né, no uso do convênio, eles deveriam perder o acesso ao convênio e a família toda, sei lá, passar mal e quando precisar do convênio não conseguir mais utilizar. Mas é isso, né, gente? Cuidado com a família que vocês têm pra vocês não serem internados compulsoriamente contra a vontade de vocês. Até o vídeo próximo. Até me atrapalhei. Tchau, tchau.